O pão é um dos alimentos mais populares do mundo. A rotina de muitos brasileiros envolve um pão fresquinho e um café passado na hora. Na imagem, são tantos tipos diferentes de pães, mas todos com a mesma química por trás desse alimento. Você conhece a função dos ingredientes essenciais para o crescimento da massa do pão? O fermento biológico é formado por leveduras, organismos vivos que consomem açúcares e produzem gás. A farinha de trigo é responsável pela formação do glúten, que tem a função de reter o gás formado pelo fermento. O açúcar é adicionado para servir de alimento para as leveduras e também para deixar a casca do pão dourada. Por que o pão cresce? Nessa atividade, vamos fazer um pão fresco, macio e fofinho. Os ingredientes necessários são: farinha de trigo, inicie com 1 xícara e adicione aos poucos, meia colher de sopa de margarina, 1 ovo, 2 colheres de sopa de fermento biológico seco, 1 xícara de chá de leite morno, 2 colheres de sopa de açúcar e sal a gosto. Em uma vasilha, misture a farinha de trigo. Inicie com 1 xícara e depois adicione aos poucos na hora de sovar a massa e o fermento biológico. Acrescente o leite morno e continue misturando. Junte os demais ingredientes. Coloque a massa em uma superfície. Comece a sovar a massa. É nesse ponto que você deve ir acrescentando a farinha de trigo até que a massa desgrude da mão. Sove bem e deixe descansando por cerca de 1 hora. Modele a massa do formato e tamanho que desejar. Deixe a massa descansar por mais 30 minutos. Observe que a massa dobrou de tamanho. Unte uma forma a seu gosto com manteiga e coloque a massa. Leve ao forno quente por cerca de 40 minutos até dourar. Agora é só saborear o seu pão fresquinho. Por que deve ser adicionado leite morno? O leite gelado inibe a ação das leveduras presentes no fermento biológico e, se fervido, pode matá-las. Por isso deve ser usado leite morno para a ação adequada das leveduras. O que acontece quando sova a massa? Quando a massa é sovada, há entrada de ar que facilita a fermentação e deixa o pão mais macio. Por que deixar a massa descansar? No momento de descanso da massa, ocorre o processo de fermentação. As leveduras se alimentam de glicose presentes no açúcar e na farinha. Como resultado dessa reação química, produzem gás carbônico e álcool. O gás carbônico faz a massa crescer. Nessa receita de pão, você aprendeu que as leveduras no interior da massa produzem gás carbônico e a mistura dos ingredientes formam o glúten, que não permite que esse gás seja liberado para o ambiente. Ao ir ao forno, o calor faz com que as leveduras morram, interrompendo o processo de fermentação. O álcool evapora e as moléculas de gás carbônico ficam mais agitadas.
aumentando o volume e ocupando mais espaço. Assim, o pão cresce. Venha nos conhecer!